iniciarmos aqui às 7h30. Hoje, como a final do curso, nós chamamos 2 investigadores principais dos 2 projetos vacinais, da MSD e da GSK, para que pudessem aqui apresentar os dados mais significativos, mais relevantes, sobretudo os dados atuais. Recentemente teve um congresso europeu e no próprio Congresso Mundial de Papilomavírus do ano passado, uma série de dados foram apresentados que ainda não estão publicados. Habitualmente os dados são primeiro apresentados nos congressos, depois publicados. Então, oportunidade da gente poder observar esses dados. Então, nós estamos aqui com 2 investigadores principais. O primeiro deles é o professor Edson Fedrizzi, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador do projeto da Merck Sharp & Dohme sobre a vacina contra o HPV. E, na sequência, o professor Júlio Teixeira, que é da Universidade Estadual de Campinas e que é o investigador principal, coordena o projeto da vacina contra o HPV da GlaxoSmithKline. Então, iniciamos com o professor Edson Fedrizzi para apresentar os dados da vacina da Merck Sharp & Dohme. Tem sem fio, não, né? Tem sem fio. É um prazer estar aqui para a gente poder discutir alguma coisa sobre a vacina anti-HPV, tanto a vacina bivalente quanto a quadrivalente, que são as 2 vacinas que nós temos no mercado. Como o professor Nilton colocou, eu sou, como conflito de interesse, eu sou um dos pesquisadores da vacina anti-HPV da Merck Sharp & Dohme, tanto a vacina quadrivalente quanto a vacina nonavalente. Então, eu vou mostrar para vocês alguns estudos básicos para fundamentar a continuidade dos estudos mais recentes e algumas coisas diferentes em relação às vacinas. Então, nós temos dados dos primeiros estudos da vacina quadrivalente que foram em mulheres jovens, onde nós tivemos as primeiras publicações em 2007, com 3 anos e meio de acompanhamento de lesões, principalmente lesões genitais externas ou das lesões pré-cancerosas de colo de útero, e que depois, em junho de 2007, foi feita uma análise combinada desses estudos, que é o que eu vou mostrar para vocês, incluindo 4 ou 3 estudos, fazendo uma avaliação um pouquinho mais completa desses resultados. E nessa análise combinada de 4 estudos, onde nós tivemos mais de 20.000 mulheres participando, o que nós observamos é que a eficácia para as lesões pré-cancerosas de colo de útero, NIC2, NIC3, adenocarcinoma in situ, foi de 99%. Quando nós avaliamos uma análise combinada para lesão de vulva e vagina de 3 estudos, com mais de 18.000 mulheres, nós observamos que a eficácia na prevenção das lesões pré-cancerosas, NIV, NIVA 2 e 3, foi de 100%. Para condilomas, para as verrugas genitais, uma eficácia nesses 3 anos e meio de 99%. O tempo vai passando e as avaliações da eficácia e de tempo de ação da vacina, ela vai se fazendo ao longo do tempo. Então, com 5 anos de acompanhamento, foi publicado esse estudo mostrando que a vacina quadrivalente, com o passar do tempo, ela apresentou, principalmente para o HPV-18, por exemplo, uma diminuição dos anticorpos do tipo neutralizante, que são os principais que a gente avalia. Mas, no entanto, a eficácia ela continuou de 100% ao longo do tempo. Porque, apesar de nós termos uma diminuição das imunoglobulinas, dos anticorpos neutralizantes, o que nós observamos é que os anticorpos totais e também a imunidade celular, ela permanece presente durante todo esse período. Então, apesar do tempo, o que nós observamos é que ela continua sendo eficaz aos 5 anos, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os resultados de 7 anos. A grande dúvida é quanto tempo realmente a vacina vai funcionar. E esse é um estudo que foi feito com a vacina quadrivalente, que nós queríamos avaliar qual seria a resposta do sistema imunológico do indivíduo quando houvesse uma nova ou novo contato com o antígeno.
como eticamente nós não podemos colocar o HPV em contato com essas mulheres, nós utilizamos uma outra dose aos 5 anos da vacina quadrivalente anti-HPV. E o que nos surpreendeu é que uma semana após essa dose de desafio antigênico, nós tivemos um aumento dos níveis de anticorpos para os 4 tipos de vírus, superiores ao que nós encontramos um mês após a terceira dose, que teoricamente é o período de maior resposta imunológica frente aos antígenos. E com esses dados, alguns estudiosos, como Ian Fraser, da Austrália, colocam que a vacina quadrivalente anti-HPV, ela pode proporcionar, de acordo com essa resposta imunológica observada ao longo do tempo e com esse desafio, uma proteção durante pelo menos 30 anos, o que compreende a maior parte do período de risco de infecção por HPV na maioria das mulheres. Então, o que nós temos visto é que, com o passar do tempo, a eficácia de ambas, ou de uma terceira, que nós temos também, a vacina monovalente anti-HPV-16, ela continua sendo eficaz ao longo do tempo. E agora, semana passada, no Eurogin, uma análise de 7 anos, o que foi observado a mesma coisa, né? Quer dizer, a vacina quadrivalente anti-HPV, ela continua eficaz na prevenção das lesões pré-cancerosas de colo, NIC2 e NIC3 adenocarcinoma in situ, em 100% dos casos, independente do tipo de vírus avaliado. Todos vocês nos perguntam, mas por que 9 a 26? Porque foram os primeiros estudos realizados em mulheres sexualmente ativas, de 16 a 26 anos, e foi feito um outro estudo em adolescentes para avaliar do ponto de vista de produção de anticorpos, da sorologia, uma vez que eram crianças, adolescentes sexualmente inativos. Então, esse estudo, ele foi avaliado em meninos e meninas de 9 a 15 anos, e o que nós observamos é que os níveis de anticorpos nesse grupo de meninos e meninas, ele foi superior ao que nós observamos nas mulheres sexualmente ativas, de 16 a 23 ou 26, dependendo do local, nos dando uma ideia que provavelmente, em função desses níveis de anticorpos superiores, inclusive ao das mulheres que tiveram uma eficácia de 99% a 100%, que ele seria também eficaz nesse grupo. E se a gente observar com um pouquinho mais de detalhe, os meninos sempre tendo uma resposta superior aos níveis de anticorpos das meninas. Logo em seguida, teve um outro estudo avaliando a segurança e a imunogenicidade dessa vacina nesse grupo, mostrando que permanece também, ao longo do tempo, níveis de anticorpos superiores, mas o que nós observamos nas mulheres de 16 a 26 anos. O próximo passo dos estudos é ampliar essa faixa etária. Se nós tivermos uma boa avaliação do ponto de vista de anticorpos e de eficácia nesse grupo de 9 a 15 e de 16 a 26 anos, o próximo passo era saber se esse resultado também seria o mesmo que nós encontraríamos em mulheres acima dessa idade, mulheres adultas. E esse estudo, que foi publicado no Lancet em 2009, em mulheres de 24 a 45 anos, mostrou que a prevenção das lesões associadas aos HPV 6 e 11 foi de 100%. E a prevenção de NIC2, NIC3, adenocarcinoma in situ em 75%, em função do pouco tempo de avaliação de 3 anos, onde nós tivemos um caso de NIC3 associado ao HPV-16, em que essa mulher já estava infectada com 51 no início do estudo, e o 16 só apareceu no momento que ela fez a terapia definitiva dessa lesão. Uma outra grande dúvida é se realmente adianta nós vacinarmos as mulheres infectadas pelo HPV. E um dos primeiros estudos foi avaliar se haveria alguma interferência de uma infecção por um dos tipos de vírus contido na vacina com eficácia aos outros tipos de HPV. Ou seja, a presença de uma infecção pelo HPV-6, por exemplo, seria interferir na eficácia para 11, 16 e 18. E o que nós observamos é que a presença de uma ou mais infecções não teve interferência na prevenção de NIC3, adenocarcinoma in situ, ou NIC2+, em 100% dos casos. Ou seja, não há uma interferência na produção de anticorpos e na eficácia, mesmo tendo uma infecção por algum desses tipos de vírus. O mesmo aconteceu para as lesões pré-cancerosas de vulva e vagina, onde nós tivemos uma eficácia de 100%. Uma outra questão é, será que vale a pena vacinar mulheres que já tiveram infecção no passado, uma vez que 50% dessas mulheres desenvolvem anticorpos contra esses HPVs que elas fizeram infecção? E esse estudo mostrou que mulheres que apresentavam anticorpos contra o HPV, mas não tinham a doença nesse momento, apresentaram uma eficácia de 100%
de lesão associado àquele mesmo tipo de HPV que elas eram soropositivas. Se vocês observarem, não houve nenhum caso no grupo que foi vacinado, mas nós tivemos 15 casos de lesões associados aos tipos de HPVs em que essa mulher tinha anticorpo contra aquele HPV. Ou seja, a presença do anticorpo contra o HPV-16, por exemplo, não dava certeza que essa mulher estaria, dos anticorpos naturais, não dava certeza que ela teria uma proteção contra a doença causada pelo 16 numa nova exposição. A eficácia de 100% na prevenção de lesão genital externa em NIC em mulheres previamente infectadas soropositivas sugere que os anticorpos produzidos pela infecção natural não induzam uma completa proteção ao longo do tempo. Então, essas mulheres, mesmo tendo anticorpos, elas teriam indicação ou seria bom você fazer a vacina em função desses anticorpos não serem protetores ao longo do tempo. Um outro questionamento é as mulheres que apresentam a doença, que apresentam a lesão HPV. E aí nós observamos em mulheres que apresentavam a presença do vírus através do exame de DNA, independente de terem ou não anticorpos. E o que nós observamos, que para aquele tipo de infecção, a eficácia da vacina é 0%. Os benefícios da vacinação nas mulheres de DNA positivo, ele será nulo para a infecção atual, nessa infecção que elas já estão em andamento. Mas a longo prazo haverá uma potencial proteção sobre uma subsequente infecção, ou seja, numa próxima exposição ao vírus, ela terá uma eficácia na prevenção dessa infecção. E os anticorpos produzidos pela vacina, inibindo a entrada na célula do vírus ou estimulando a sua destruição pelos fagócitos, uma vez que o ciclo vital do vírus HPV, ele começa uma infecção na camada basal da célula e vai ao longo desse epitélio reproduzindo e quando chega na parte superficial, ele é eliminado dessas células para infectar novas células. A presença desses anticorpos poderia bloquear esses vírus e impedir a infecção de novas células da mesma infecção que essa paciente apresenta. Com isso, os resultados mostram que a vacina anti-HPV ela pode prevenir a recorrência ou a reativação da doença HPV induzida. Quando nós observamos, esses são resultados que foram apresentados no ano passado, mulheres que foram submetidas a tratamento de lesão. E nós comparamos as mulheres que foram vacinadas e as mulheres que receberam placebo do ponto de vista de redução da recidiva da doença. E o que nós observamos é que as mulheres vacinadas, comparadas com as que utilizaram placebo, aqui são as mulheres que foram vacinadas, do ponto de vista de lesões de condilomas acuminados, lesões de vulva e vagina, independente do tipo de vírus, uma redução de 44% de recidiva, e associada aos 4 tipos de vírus, 6, 11, 16 e 18, uma redução próxima de 80% de novas lesões. Quando observamos NIC1, NIC2 e NIC3 associados aos 4 tipos de vírus, uma redução de 74% de novas doenças associadas a esses mesmos tipos de vírus, quando comparamos ao grupo placebo. Um outro questionamento em relação à gravidez e do ponto de vista de segurança. E o que nós observamos, mais de 2.000 mulheres engravidaram durante os estudos e não houve mudança na evolução da gravidez e não houve aumento de malformações relacionadas à utilização da vacina. Outro estudo, com 517 mulheres grávidas acompanhadas, não houve diferença estatística quanto à evolução da gravidez e malformações fetais no grupo que usou vacina e o placebo, bem como na população geral. E num estudo combinado de 5 fases 3, 4.037 gravidezes em mulheres de 15 a 45 anos, demonstrou que não houve diferença quanto à evolução da gravidez, perda fetal e malformações. Ou seja, a medicação é segura durante a gravidez, apesar de nós não indicarmos essa medicação durante a gestação, por ser uma medicação nova. O segundo fato o que nós observamos é que, acompanhando essas mulheres que engravidaram durante os estudos, nós acompanhávamos o recém-nascido e no momento do parto colhíamos o sangue do cordão e o sangue materno, e o que nós observamos é que a quantidade de anticorpos presente no cordão umbilical era semelhante ao que nós observávamos no sangue materno. Isso nos dá uma ideia que talvez a gente possa no futuro prevenir isso, a transmissão perinatal da infecção HPV, que gira em torno de 45%, e talvez prevenir uma das doenças que não tão frequente, mas que é extremamente difícil o seu tratamento e doloroso, múltiplas cirurgias, que é a papilomatose laringeia recorrente, que acontece nos adolescentes, cuja infecção pelo HPV não é prevenido pela cesárea, como muitas pessoas pensam. A positividade do HPV em parto normal nesse estudo de 51% e de cesárea de 27%. E talvez nós pudéssemos estar prevenindo essa infecção através desses anticorpos maternos passando para o feto.
Um outro questionamento é se vale a pena ou não vacinar os homens. Nós sabemos que os homens são os grandes responsáveis pela infecção nas mulheres, mas os homens também têm as doenças associadas ao HPV. Cerca de 10 mil casos de câncer estão associados ao HPV nos homens por ano nos Estados Unidos, e provavelmente isso deve ser semelhante ao que nós encontramos no nosso meio. Avaliando homens heterossexuais de 16 a 26 anos, o que nós observamos é que a eficácia contra condiloma foi de cerca de 90%, e para as lesões pré-cancerosas de pênis de 100%, 3 casos no grupo placebo e nenhum no grupo que foi vacinado, apesar do tempo que nós observamos, de menos de 3 anos, ainda ser insuficiente para nós falarmos que realmente ela possa trazer uma proteção contra as lesões pré-cancerosas de pênis, mas parece que isso possa acontecer. Quando nós avaliamos os homens que têm relações sexuais com homens que têm 2 vezes mais doenças associadas ao HPV, observamos que a prevenção das lesões genitais externas também foi em torno de 90%, e a prevenção das lesões pré-cancerosas anais 2 e 3 de 75%. Tanto é que o FDA, no finalzinho do ano passado, novembro de 2010, já expandiu as recomendações da vacina quadrivalente anti-HPV para a prevenção de câncer anal em homens e mulheres de 9 a 26 anos. Um outro grupo que nos é questionado muito em relação à vacina, uma vez que os indivíduos HIV positivos apresentam uma prevalência maior da infecção HPV, é se valeria a pena nós fazermos a vacina anti-HPV em indivíduos HIV infectados. Esse é o primeiro estudo que avaliou a soroprevalência, a positividade dos anticorpos em crianças de 7 a 12 anos HIV positivas. E o que nós observamos nesse estudo é que todos os meninos e meninas HIV positivos apresentaram uma soroconversão na produção de anticorpos contra os 4 tipos de vírus. Uma produção de anticorpos aqui em vermelho, um pouquinho menor do que no controle HIV negativo, mas todos essas crianças que foram avaliadas apresentaram soroconversão, produção de anticorpos contra os 4 tipos de HPV. E o que é mais interessante que nós observamos é que essa soroconversão, ela foi independente dos níveis de CD4. CD4 abaixo de 200, nós tivemos uma diminuição um pouquinho menor na produção dos anticorpos, mas mesmo assim, todos esses indivíduos com CD4 abaixo de 200, HIV infectado dessas crianças, produziram anticorpos contra os 4 tipos de HPV. Esse é o primeiro estudo em homens adultos HIV positivos, onde se avaliou a soroconversão, que aconteceu em todos eles, e a segurança dessa medicação. Nós ainda não temos resultado quanto à eficácia na prevenção de doença associada ao HPV nesses grupos HIV infectados. Mas esses estudos estão em andamento. Um estudo avaliando a eficácia da vacina quadrivalente anti-HPV em mulheres HIV positivas, em homens HIV positivos, mulheres na Índia, homens contra verrugas e vários outros estudos avaliando a eficácia da vacina anti-HPV para os indivíduos HIV positivos. Então, daqui a mais 1 ou 2 anos, provavelmente nós teremos esses resultados. Em relação à segurança, os eventos adversos, é importante a gente ter uma ideia de como que novos medicamentos apresentam ou não eventos adversos, efeitos colaterais importantes. E aqui foi observado até um ano atrás, mais de 30 milhões de doses nos Estados Unidos, que nenhuma reação grave teve relação causal com a vacina. E esse estudo, no JAMA de 2009, avaliando diversos efeitos colaterais da vacina quadrivalente anti-HPV após a comercialização, um número maior de pessoas que foram vacinadas. Em conclusão, os relatos observados após a comercialização são consistentes com os observados nos ensaios clínicos. E os relatos nos Estados Unidos pelo VRS devem ser interpretados com cautela e geralmente não podem ser usados para inferir a associação entre vacinas e eventos adversos sérios, uma vez que esses relatos são relatos subjetivos, em que o indivíduo liga para esse VRS e relata que teve algum efeito colateral após a utilização da vacina. Este é um outro estudo publicado na Vaccine, baseado nas declarações de agências nacionais e internacionais e grupos de experts em imunização, principalmente a Organização Mundial de Saúde, CDC, FDA e a CIP, entre outras. A vacina anti-HPV ela é segura e eficaz e de grande importância para a saúde da mulher. Mas os resultados definitivos estão por vir. Existem 16 estudos de segurança e impacto pós-comercialização da vacina quadrivalente em 20 países, e nós vamos ver, no futuro, a segurança geral dessa vacina, incluindo transtornos autoimunes, neurológicos, bem como a eficácia a longo prazo. Então, esses estudos, eles continuam, e isso nós vamos ver, com o passar do tempo, a eficácia e os possíveis efeitos colaterais.
O que nós pensávamos algum tempo atrás, que através de estudos matemáticos, o que nós iríamos observar ao longo do tempo das pessoas vacinadas, é que nós precisaríamos pelo menos 5 a 7 anos para ver alguma resposta em condilomas acuminados e pelo menos 15 a 20 anos em lesões pré-cancerosas e câncer. E o que nos mostrou um cenário diferente foi esse primeiro estudo que avaliou do ponto de vista populacional na Austrália, onde foram vacinadas meninas e mulheres de 16 a 26 anos, num período de 2007 e 2008, e foi comparado as verrugas genitais no período pré-vacinação e pós-vacinação. E um ano após a vacinação, o que se observou que nessas mulheres que foram vacinadas, uma redução de 50% de verruga genital, em apenas um ano. Em homens heterossexuais, provavelmente, que estavam se relacionando com essas mulheres, uma diminuição também significativa de 20%. Não observadas em homens que têm relações sexuais com homens que não se beneficiaram das mulheres vacinadas e nem nas mulheres acima de 28 anos que não foram vacinadas. Recentemente, agora, foi publicada uma nova avaliação com 2 anos desses resultados. E o que nós observamos é que aquele 50% em um ano passou para 60% na redução dessas verrugas e dos homens de 20% a 30%. Uma outra consideração é em relação à proteção cruzada. Os vírus HPVs, eles apresentam uma semelhança entre si que faz com que eles sejam divididos em gêneros e espécies. E o 16, por exemplo, muito semelhante ao 35, o 18 muito semelhante ao 45 e assim por diante. E o que os estudos mostram é que há uma reação cruzada, que do ponto de vista nosso isso é apenas uma questão de tempo. Essa reação cruzada ela não deve permanecer ao longo do tempo. E o que a quadrivalente observou é que aos HPVs 31 e 45, a prevenção de lesão NIC2 e NIC3 de 62%, 5 tipos diferentes de HPVs não contidos na vacina em 43% e 10 tipos em 38%. Recentemente existem alguns estudos de variação de dose. Esse é um estudo que avaliou meninas de 9 a 13 anos recebendo 2 doses da vacina anti-HPV quadrivalente aos 0 e 6 meses e comparou os níveis de anticorpos com mulheres sexualmente ativas de 16 a 26 anos com as 3 doses. E o que nós observamos é que essas meninas de 9 a 13 anos apresentaram com apenas 2 doses títulos de anticorpos 2 vezes superiores ao que nós observamos em mulheres com 3 doses. Talvez, no futuro, nós possamos reduzir as doses, pelo menos para alguns tipos ou para algumas faixas etárias nas mulheres ou nos homens. Então, apenas um estudo, os resultados que nós temos são sempre com 3 doses. Esse é um outro estudo interessante que foi publicado agora no JAMA, uma avaliação das diferentes formas de se fazer a vacina quadrivalente anti-HPV no Vietnã. Nesse estudo nós observamos que doses feitas agora 3 e 9 meses, agora 6 e 12 meses, agora 12 e 24 meses, quando comparadas ao esquema habitual de 0, 2 e 6 meses, não houve diferença na produção dos anticorpos. Até no passado nós falávamos que se as 3 doses da vacina fossem feitas durante um período de 1 ano, a eficácia seria a mesma. E esse estudo mostra que doses feitas até 24 meses, até 2 anos, nós não temos uma diferença significante dos níveis de anticorpos. Mas esses são apenas alguns resultados desses estudos. O que nós temos em andamento ainda da vacina quadrivalente é estudo avaliando a eficácia dessa vacina contra a doença HPV extragenital, por exemplo, para a papilomatose, laringeia recorrente. Estudos com novos tipos de vírus, ampliando a eficácia da prevenção. Já estamos estudando há 3 anos mulheres com a vacina nonavalente anti-HPV e devemos começar no próximo ano a avaliar esse estudo em homens de 16 a 26 anos. Novas vias de administração da vacina, via oral, via nasal, já está em estudo. Uma vacina terapêutica, ou melhor, uma vacina quimérica que pudesse ter uma ação terapêutica e profilática também já está em estudo. E diferentes faixas etárias. A vacina quadrivalente tem um estudo avaliando a sua segurança em recém-nascidos. E talvez nós possamos fazer, como fazemos hoje na hepatite B, essa vacina no berço dessas crianças. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Eu acho que eu passei 1 ou 2 minutinhos só, Nilton. Obrigado.